Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. E quando nós falamos em segurança viária, nos referimos a todos os condutores, passageiros, ciclistas e pedestres que usam as vias da cidade sem restrições. Mas os motoristas de caminhão devem ter cuidados específicos com os veículos para garantir o bem-estar. E vamos falar sobre isso com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Daniela, a jornada de trabalho dos caminhoneiros foi alterada há quase 2 anos para reduzir a quantidade de horas trabalhadas. A intenção, claro, é sempre evitar acidentes, certo? Não tenha dúvidas. A extensa jornada de trabalho, Daniela, é um dos pontos que merece destaque quando se trata dos caminhoneiros. Essa lei que você citou aí entrou em vigor em julho de 2012, então está aí quase completando os 2 anos. E, entre outros aspectos, trouxe a exigência de um descanso de 11 horas a cada 24 horas trabalhadas. O que quer dizer isso, Daniela? Quer dizer que o tempo máximo ao volante é de 4 horas, com intervalo de meia hora para descanso. Por que o governo tomou essa medida? Por que os setores que cuidam do trânsito no país tomaram essa medida? Basicamente para reduzir o número de motoristas que, infelizmente, nós temos conhecimento disso, não que toda a sociedade também o tem, de fazer uso dessas substâncias para disfarçar o cansaço, né? E trabalhar durante mais e mais horas, o que aumenta muito o risco de acidentes. Daniela, a sonolência ao volante, ela é tão perigosa quanto o álcool. Pouca gente sabe disso. Mas é muito importante que todo mundo que esteja cansado não dirija. O número de acidentes com caminhão não é grande, se a gente pensar aí, se a gente comparar principalmente com os veículos de passeio, com as motocicletas hoje, né? Que são as campeãs de acidentes de trânsito. Porém, quando eles acontecem, eles causam um estrago muito grande. Então, é preciso realmente respeitar essa legislação e ter essa consciência de que se estiver cansado, não deve dirigir. Falamos, inclusive, sobre isso na última semana, que teve o Dia Mundial do Sono, sobre a importância do descanso e das consequências aí do cansaço. Agora, Daniela, quais são os principais cuidados que os caminhoneiros devem ter? Bem, na verdade, os caminhoneiros, de uma forma geral, a gente sabe, Daniela, são condutores bastante cuidadosos, atentos, né? A gente sabe que são profissionais, são motoristas profissionais, então eles já vêm com uma bagagem para a estrada maior do que a maioria dos condutores de carros de passeio, por exemplo. Mas nós elencamos aqui alguns pontos que eles devem estar atentos. Por exemplo, os faróis, eles devem estar em perfeitas condições. Então, assim, o caminhoneiro deve sempre estar atento à condição desse farol, tanto as lanternas quanto o farol especificamente, e as luzes, né, seta, sinal de alerta, entre outros. A questão dos pneus, Daniela. A pressão dos pneus é importantíssima para um caminhoneiro, porque se essa pressão desse pneu não estiver adequada a determinada carga que ele está transportando, isso pode ocasionar um maior desgaste, a perda de estabilidade. As pastilhas de freio. Essas pastilhas de freio merecem uma atenção especial de todo condutor. Elas precisam estar sempre em perfeitas condições. Com relação às ultrapassagens, né, os caminhoneiros principalmente devem estar atentos a questão da faixa dupla, um lugar efetivamente com uma boa visibilidade. O limite de velocidade nunca deve ser desrespeitado na via por nenhum condutor, principalmente os caminhoneiros. A distribuição da carga no caminhão para garantir a estabilidade é fundamental. O caminhoneiro precisa estar atento e ele sempre tem esse cuidado, a gente sabe disso. A distância ao veículo que vai à frente é muito importante e principalmente a questão que nós nos referimos no começo da nossa conversa com relação ao cansaço, né? Então, está cansado, faz uma pausa, descansa e depois retoma a viagem. Outro item importante é saber identificar os sinais de que o caminhão precisa de uma manutenção, né? Isso pode ser fundamental para evitar o desgaste e também prevenir os acidentes. Com certeza. A gente sabe, Daniela, que os motoristas, principalmente os de caminhão, têm conhecimentos mecânicos além do que a maioria. Então, eles têm essas noções de reparo, de um item que está aí começando a ter problema. Então, a gente sabe que eles têm essa consciência. Mas o Observatório reuniu aqui alguns itens para lembrá-los do que eles devem estar sempre atentos. Então, eu vou voltar a falar do desgaste dos pneus,
um pneu em más condições pode contribuir com um acidente de trânsito, porque diminui a aderência da pista quando da necessidade de uma frenagem, né, de uma frenagem de emergência principalmente. Então, os pneus merecem uma atenção especial por parte dos caminhoneiros. Tanto a questão da pressão, né, dos pneus, da calibragem, quanto também a questão dos sulcos, né, da questão mesmo da condição de como está esse pneu todos os dias. Ruídos na transmissão, Daniela, é assim, se por acaso ele for trocar uma marcha e ele perceber um ruído nessa engrenagem, ele deve ficar atento. Ele deve parar e deve pedir ajuda para um profissional mesmo, para poder saber identificar. Pode ser um defeito no sincronizador, pode ser um defeito no sistema de embreagem ou nos anéis sincronizadores. Um outro aspecto que todos devem estar atentos é com relação à cor da fumaça que sai do escapamento do caminhão. Quando ele estiver parado num posto, numa garagem, num estacionamento, ele deve observar essa cor dessa fumaça. Porque se ela estiver muito escura, pode indicar que algo está errado com o motor. Então, a fumaça que sai do escapamento deve ser clara de um caminhão. O caminhoneiro deve estar sempre atento. E, para finalizar, um freio com algum barulho. Se ele for acionar o freio e tiver algum barulho, algum ruído, procure um mecânico com urgência. Precisa fazer uma investigação desse problema. Pode ser pastilha gasta, pode ser rachadura no tambor ou a própria lona de freio que está no limite. Então, não devemos deixar esse problema passar, pois os freios, além de a gente saber exatamente o que eles fazem, eles afetam diretamente a segurança, né, Daniela? O caminhoneiro, ele merece um carinho todo especial do Observatório Nacional de Segurança Viária, porque eles são condutores, sim, muito responsáveis, muito atentos, mas a gente está aqui realmente fazendo um alerta, lembrando a todos que nós estamos aqui de olho e estamos aqui para ajudá-los. Então, cuide com carinho do seu caminhão, procure um profissional se estiver precisando, se algum sinal estranho acontecer, vá numa mecânica, porque a segurança dele e a de todos da via depende desses cuidados. Muito bem, até mais. Um abraço a todos, eu volto a semana que vem. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.